Bem-vindo ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Antes de mais nada, feliz 2015. Bem, hoje nesse programa nós vamos fazer um balanço geral do ano do Grupo Marcos, né? E lançar, já apresentar algumas coisas que nós vamos fazer em 2015, né? No ano que agora se inicia. Esse programa está sendo gravado dia 31 de dezembro de 2014, então faltam poucas horas para o ano começar e a gente já vai adiantando as coisas, né? Será postado aí na sexta-feira, então estamos no início de 2015. Bem, esse foi o primeiro ano de trabalho do Grupo Marcos, né? Com o blog, então foi um aprendizado muito grande para todos nós. Em nossa opinião, o saldo geral foi extremamente positivo, né? Então nós estamos extremamente empolgados com os projetos de 2015. Quer dizer, o Grupo Marcos, né? E aí a gente pode falar um pouco da história, ele surge, sei lá, né? O nome, né? Tem uma história bem interessante. Está sendo usado de maneira relativamente recente, mas assim, o nosso trabalho com educação espírita tem aí em torno de 20, 25 anos, 24 anos. Começamos em 1991, então tem mais ou menos isso já, com o trabalho de educação, de evangelização de infância e juventude, e de lá para cá a gente tem sempre lidado com o tema da educação espírita. O nome Marcos a gente adotou há poucos anos, embora há cerca de uns 10 anos atrás. Isso é uma história interessante. Um médium chega para mim e conta uma história que via Eurípides, né? Eu vou resumir bastante, né? Outro dia a gente conta a história toda, mas via Eurípides em um determinado local, em um castelo, sozinho, e pouco a pouco começava a chegar pessoas, jovens, enfim, várias pessoas, e no final ele viu uma imensa multidão em volta lá de Eurípides. E nesse momento o médium descrevia que Eurípides abria a mão e aparecia escrito o nome Marcos. Nem o médium nem eu sabíamos que Marcos, né, isso faz estar com uns 15 anos, era uma encarnação de Eurípides na época do Cristo. Acho que o livro já existia, obviamente, A Grande Espera, mas no livro também não constava isso, né? Nas edições recentes aqui, né, os editores, sabendo que Marcos era Eurípides, divulgaram, mas antes isso não era divulgado. E, enfim, ele descreveu isso, eu não entendi nada, e o fenômeno mediúnico, quando você não entende, você diz paciência, aguardemos o futuro, né? Não tenho que especular nem também ficar tendo fantasia mística. E há 2 anos atrás, um outro médium, né, mais jovem ainda do que esse outro, acho que com 19 anos, estava numa reunião de estudo na casa dele, né, na verdade filho de um amigo, e no final ele relatou, um pouco constrangido, o que viu, né, sem entender, e ele relatou exatamente a mesma coisa. Curiosamente, nessa época, a gente estava buscando um nome para o nosso trabalho. E aí não precisou mais pensar muito, né? Adotamos o nome de Grupo Marcos. Então, o nome Grupo Marcos tem... Aí cada um dá a idade que quiser, né? Pode ter a idade do Eurípides, né? Da encarnação do Eurípides, pode ter a idade de 2 anos, como foi, né, utilizado, ou de 20 e poucos anos. Seja como for, este é o Grupo Marcos. Então, é um grupo voltado para a educação espírita. Educação no sentido amplo, né? Não só uma reflexão sobre a aula de evangelização e etc, etc, né? Da infância, da juventude, as aulas do adulto, mas a educação enquanto projeto de vida, enquanto projeto evolutivo. Bem, vamos falar um pouco das atividades, né? Primeiro, acho que aqui está nos unindo mais, imagino, né, além dos livros, mas imagino que seja o nosso programa, o nosso podcast, que a gente chama de Pode Sim. Bem, a gente tem coisas bem curiosas em relação a esse programa. Primeiro, a nossa imensa alegria de saber que em torno de 200 pessoas, 150 a 200 pessoas,
ouvem semanalmente o nosso programa, o que nos dá muita alegria e um grande incentivo para continuar, certo? Embora a gente não esteja preocupados especificamente com números, mas é importante ter algumas pessoas, né? Isso é interessante. Agora, eu conheço mais os amigos da equipe Desencarnada do que vocês, diga-se de passagem, né? Já tive a felicidade de trocar e-mail com algumas pessoas, mas a grande maioria permanece uma bela incógnita. Então, se você não quer comentar nada, manda pelo menos um e-mail de Feliz Ano Novo. Por que isso é importante, gente? Porque a nossa ideia é formação de laços de amizade, tá certo? É uma proposta educativa. E agora, a gente vai mudar, a partir agora de 2015, o modelo do nosso programa. Então, nós vamos trabalhar a partir de agora com temas atuais, né? Uma vez por mês, né? Na última sexta-feira do mês, a gente vai trabalhar um livro, vai ser um programa por livro. Nós vamos trabalhar os livros da série Se a Mediunidade Falasse. Na verdade, nós vamos trabalhar os nossos livros, né? A série Se a Mediunidade Falasse é o que tem mais. Vamos trabalhar os 2 livros já lançados, Reflexões Educacionais, e vamos trabalhar o Meu Amigo Eurípides. Então, cada última sexta-feira a gente vai falar e conversar um pouco sobre um livro específico, certo? Os outros programas serão sobre a atualidade. Então, nós vamos deixar aberto, e aí vamos fazer um programa bem diferente à medida em que vocês participem, que vocês podem mandar quaisquer perguntas, né? Se possível, nós teremos programas só de perguntas e respostas. E também, né, suspeitando que talvez nem todas as perguntas cheguem, a gente nem sempre tem a pergunta suficiente, a gente vai também pegar um tema atual da semana, né? Uma situação que o nosso país está passando, que o mundo, um conflito, uma boa notícia, enfim, e vamos analisar essa questão à luz da doutrina espírita. Acredito que para todos nós vai ser um exercício bem interessante, né? Para quem já leu Reflexões Educacionais 1, vai ver bastante aí, né, a gente utilizar a estrutura apresentada ali, a estrutura de aula apresentada como forma aí de organizar. A estrutura é para dar aula, mas a gente vai utilizar à medida do possível também para estruturar aqui o nosso Pode Sim, tá certo? Então, a partir do próximo programa teremos temas atuais e fica completamente aberto a possibilidade para a participação. Como participar? Manda um e-mail, né? marcos@grupomarcos.com.br ou manda pelo blog, tanto faz, a gente recebe do mesmo jeito, tá certo? Vamos comentar o programa, dúvidas se o som tá bom e também perguntas para que a gente possa fazer um programa bastante interativo. Tá certo? Então contamos com a participação de vocês. E aí os temas podem ser os mais variados e a gente vai, na medida do possível, responder todas as questões, tá certo? Porque a doutrina tem muitos temas, então é importante a gente ter um diálogo, né? E não apenas o que a gente está escolhendo aqui. Sobre os livros, ano passado, né? Já estou falando aqui 2014 como ano passado nós nos comprometemos em fazer um lançamento de livro por mês, então foi o ano dos lançamentos. Agora, em 2015, nós teremos o ano da divulgação. Então, a partir desse mês, a partir do mês de janeiro, a gente vai colocar os livros com vários formatos no blog e pedir a ajuda de vocês para que vocês nos ajudem a imprimir e divulgar os livros, tá certo? Isso vai ser mostrado, vamos ter uma seção do blog orientando como é que vocês podem imprimir e ajudar a divulgar o livro. A gente vai mostrar como dá para fazer a impressão do livro direitinho, em formato de livro, etc., a um custo aproximadamente de R$1. Então, se cada ouvinte se dispuser a imprimir 10 livros por mês, né, gastar R$10 e divulgar para as pessoas, nós teremos uma excepcional divulgação e estaremos extremamente gratos, porque o nosso objetivo é educativo. Então, se a gente consegue divulgar essas propostas, consegue ofertar para as pessoas, a gente estará cumprindo os nossos objetivos. Então, a gente vai pedir muito, né, e desde já lanço o pedido para 2015, o apoio de vocês nesse processo de divulgação. Tá bom? A gente vai postar vídeos, vai colocar toda uma estrutura para mostrar para vocês como imprimir e
como divulgar esses livros, tá certo? Para que a gente possa ter uma ampla divulgação. Porque o interessante é que o caro do livro não é a impressão, o caro é o envio. Então, por exemplo, se eu imprimo um livro aqui, né? Nós estamos falando de Fortaleza, e vou mandar para São Paulo, o custo de impressão vai ser em torno de R$1, mas o correio vai sair bem mais. Né? E aí, se eu colocar correio, envelope, etc., vai muitas vezes chegar a R$3. Então, se a gente puder fazer um esforço conjunto de divulgação, a gente vai conseguir aquilo que é o objetivo do Grupo Marcos, o objetivo de encarnados e desencarnados, que é lançar uma reflexão sobre a doutrina espírita, tá certo? Então a gente vai insistir um pouco e realmente contar com o apoio de vocês nesse projeto. O formato do Grupo Marcos é esse, né? Nós optamos por contar com vocês para a divulgação do nosso material, ao invés, né, de uma estrutura comercial. Contamos com vocês. Uma outra coisa que aí, assim, eu estou muito empolgado para 2015, que vai ser a realização do curso, né? Sobre os livros, para ficar claro, nós não vamos lançar, nós não estamos assumindo o compromisso agora em 2015 de lançar um livro por mês, né? Nós vamos pedir que a gente divulgue o livro que já está por mês. O trabalho de psicografia do grupo continua, eu continuo psicografando, né? Estamos aguardando aí novos médios para ajudar no trabalho. Algumas pessoas já estão se preparando, já estão treinando diariamente a psicografia para daqui a pouco estar nos ajudando também. Mas esse ano a prioridade vai ser a divulgação. À medida que a gente consiga divulgar, a gente vai lançar novos livros. Vão ter alguns lançamentos, tá certo? A gente vai avisando vocês sobre isso. Se você não está com o e-mail cadastrado do nosso grande grupo de divulgação, quer dizer, se você não está recebendo os nossos e-mails de aviso, manda um e-mail para a gente pedindo para se cadastrar. E aí eu cadastro vocês. Não é o cadastro do blog. A gente tem dois grupos. Tem um grupo do blog, que você recebe quando ocorre a alteração do blog. Mas nós temos um outro grupo que a gente avisa, por exemplo. Foi o que a gente avisou que não teríamos, né, o Pode Sim anterior. Se você não recebeu esse e-mail avisando, manda um e-mail pedindo para a gente cadastrar você. Bem, o projeto que está me empolgando bastante, além desses que nós falamos, é o do curso, né? Nós tivemos 3 aulas e foi uma experiência interessante, mas a gente está criando uma outra estrutura para o curso, né? Desde a última aula eu estou trabalhando bastante nisso. É algo trabalhoso, né? Fato, mas é extremamente prazeroso. Nós vamos trabalhar o curso seguindo o processo da evolução do espírito, pelo menos do espírito humano na Terra, né? A gente vai começar com o pé no chão, depois a gente amplia isso daí. O que é que eu quero dizer? Nós vamos começar estudando, por exemplo, a mediunidade no homem pré-histórico, tá certo? Pasmem, mas já há, do ponto de vista da pesquisa, da arqueologia, da antropologia social, evidências concretas, objetivas, provas da vida religiosa do homem primitivo. E quando eu estou falando homem primitivo, eu estou falando gente de 50, 60 mil anos atrás. Quer dizer, há 60 mil anos atrás, o homem já tinha certeza da sua imortalidade. E aí fica a grande questão do curso: como é que esse sujeito sabia disso? Porque ele não tinha livro para estudar, ele não tinha escola para dizer, ele não tinha podcast para ouvir. Como é que o homem das cavernas, um sujeito que só sabia contar até 2, né? E aí a gente já tem documentação disso, né? Que não tem capacidade de pensamento abstrato, de criar histórias, saber da existência do mundo espiritual e preparar os seus mortos para a vida espiritual. Bem, então o nosso curso vai começar aí. Nós vamos estudar a relação do ser humano com a religião em todas as épocas da humanidade, tá certo? Vamos começar na pré-história. Na pré-história a gente vai dividir, vai falar da época que éramos nômades, vamos falar da época agrícola, vamos falar dos profetas, vamos falar do Cristo, vamos falar das várias etapas da evolução humana, né? Caracterizando bem isso e mostrando
a nossa busca espiritual, porque para nós que somos reencarnacionistas, nós de um jeito ou de outro estamos falando de nós mesmos. E aí a gente vai mostrar como todo o processo de compreensão da vida espiritual, a busca da compreensão de Deus, da compreensão da mediunidade, se deu nesse processo aí. A gente vai começar com um período de mais ou menos 60 mil anos, né? É a primeira etapa do curso. E a gente vai pegar várias etapas desse processo para a gente estudar. Bem, eu espero que vocês gostem. Eu estou adorando, para mim é algo maravilhoso. Então é um curso que a gente está fazendo com muito carinho, com muito zelo, tá certo? Com muita dedicação. Estamos pegando aí autores renomados da história da religião, estamos vendo muito material, né? Tem um estudo muito interessante de DNA do homem primitivo, que traz informações interessantes. A ciência hoje, na época de Kardec não estava, Darwin não sabia disso, mas a ciência hoje está chegando a conclusões muito interessantes sobre a evolução humana, que já está no Livro dos Espíritos. É espantoso, gente, é espantoso. Nós vamos ver tudo isso no curso, né? Nossas aulas serão semanais, serão aulas que a gente vai fazer aí buscando, né, tornar algo bastante interativo. É o nosso projeto desafio, de 2015. A gente espera muito contar com vocês, retorno, dúvidas. A nossa ideia é que a cada 3 aulas, a quarta aula seja só de dúvidas. Se tiverem, né, dúvidas, questões, contestações, e a gente vai fazer esse esforço mesmo, né, para conseguir uma aula por semana. É a nossa meta inicial. Não sei se vamos conseguir, não vai ser fácil, não por conta do material, mas porque a aula também exige todo um processo de edição, né? Caso alguém saiba trabalhar com edição de vídeo, por favor, apresente-se, né? Se nós não conseguirmos fazer todas as edições, a gente vai ter que colocar a aula quinzenal, mas nós não queremos isso. Então, quem não entende de edição, pelo menos hora que vale muito, né? Às vezes mais do que edição, para que a gente consiga isso, tá certo? A gente vai se empenhar bastante. Nós vamos começar dia 16, eu mandei e-mail para todo mundo, acho que dia 16 sim, salvo engano, retomando o curso já nesse novo formato. As 3 primeiras aulas foram para dar uma noção bem geral do que é espiritismo, tá certo? De quem é Kardec, Jesus e a escala espírita, né? Porque sem isso a gente não vai sair do canto. E a partir de agora a gente vai fazer essa imensa viagem aí. Vamos ver, né? A gente está caminhando, vamos ver se é possível. Se não for possível a gente conseguir fazer a edição do jeito que a gente quer, a gente vai, estamos pensando aqui, a opinião de vocês, né? Uma outra alternativa é o curso ser um curso apenas de áudio, porque aí facilita um pouco a minha vida, empobrece um pouco, é verdade. Ou um curso apenas, né, comigo falando sem muita inserção e etc. Vamos ver o que a gente consegue, né? Vamos ver. Mas vamos ver aí se é possível. Se não for possível, será um curso apenas de áudio, e aí a gente vai, né, conversando com vocês e apresentando esse material. Acredito que será possível um curso com vídeo, né? Acredito. Vamos ver onde é que a gente chega com isso. Bem, estamos então aí, né? Não apenas no portal de 2015, quando vocês estiverem ouvindo, já estaremos em 2015, o mundo não vai ter acabado, garanto. Mas estamos num período de transformação. Quer dizer, se for do interesse de vocês, a gente poderia falar, né, sobre o que significam as profecias, né? Não só as profecias, não só a profecia do Novo Testamento, né, de João, o livro Apocalipse, mas a gente tem várias profecias falando. O ponto comum delas é que nós estamos no período de imensa transformação. Estamos no último período de renovação da Terra, o que significa muito trabalho, muitas provas e imensas oportunidades de crescimento espiritual e o reencarne da nova geração, né? Não vamos pensar que a nova geração é o conjunto apenas de espíritos iluminados, não. Existem espíritos muito evoluídos na nova geração que já estão reencarnados, mas existe uma imensa maioria que nós nos encontramos, acredito eu, de espíritos dispostos
a seguir as orientações de espíritos iluminados, das orientações espíritas, né? E somar força. Então é importante entender isso. Nós estamos aqui e devemos estar no mundo como uma nova geração, independente da nossa idade. Nova não é da idade, é nova porque vem renovar a Terra. Então, às vezes as pessoas, né, podem se sentir excluídas porque a gente fala muito da nova geração. Mas a nova geração não é apenas da idade. Você pode ter 70 anos e ser exatamente da nova geração. Por quê? Porque está disposto a viver novas práticas na Terra e, digamos a verdade, a viver novas práticas no sentido de viver as práticas verdadeiramente espíritas no movimento espírita. Então, isso é nova geração. Isso é nova geração. Né? Ser autenticamente espírita, não igrejeiro, como diria Herculano Pires, mas espírita como ensina Kardec. Espírita no mundo, vivendo, aprendendo, acertando, errando, trabalhando, sacrificando-se honestamente por um mundo melhor. Onde consegue. E onde não consegue, assume que não consegue. Então, isso é nova geração. Nova geração é você ajudar a divulgar esses livros. Né? Não é propaganda barata. É isso, é assumir um compromisso com a divulgação das elevadas ideias espíritas. Então, meus amigos, o convite para 2015 é que vocês se juntem neste trabalho da nova geração, independente da sua idade. Se você tem 12 anos e já sabe usar uma impressora, imprima um livro, dê para alguém. Imprima alguma coisa, divulgue pelo e-mail o nosso trabalho. Já é uma ajuda. Divulgue a obra de Kardec. Então, mas eu tenho 90 anos. Ajuda e também será da nova geração. Kardec não define nova geração como idade. Kardec define nova geração como atitude. Nova geração são todos os espíritos encarnados na Terra, dispostos a transformar a Terra. Bem-vindos à nova geração. Bem-vindos ao Grupo Marcos. Aproxime-se. Vamos trabalhar juntos. Em 2015, a nossa meta é a nossa integração. Né? E por isso você está convidado a fazer parte da nova geração em suas atitudes e do Grupo Marcos naturalmente. Bem, meus amigos, que 2015 seja um ano de imensas realizações espirituais para todos nós. É o que nós desejamos. Né? Vamos ler um trechinho do nosso Evangelho, aberto ao acaso, e deixar o espaço para os nossos amigos espirituais, né? Para a palavra, né? De conclusão. Um grande abraço, com muito carinho, que os nossos corações se aproximem no ano que se inicia. Capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno, né? Mateus capítulo 5, né? Versículos 5, 9, 21 e 22. Pai de amor e bondade, que tua alegria infinita toque os nossos corações, nos ensinando verdadeiramente o caminho do bem e da luz, para que possamos, Senhor, em teu nome, amar e crescer e servir hoje e sempre. Que assim seja. Caros irmãos, que 2015 seja o ano da nossa renovação mais profunda, em nome de Jesus de Nazaré. Nós, os amigos desencarnados que trabalhamos no Grupo Marcos, desejamos reforçar o nosso convite
nosso apelo aos vossos corações. É hora de largar e abandonar todo o apego que atrapalha a vossa evolução espiritual. É hora de renovar-se, buscando no mais íntimo do coração a luz que vem de Deus. É hora de tornar-se o próprio coração a terra generosa em que irá crescer a semente do Cristo. Nossa proposta jamais deve ser a de agredir. Nossa proposta será sempre a de construir, a de realizar, a de ensinar e de aprender, a de propor e nunca impor, a de sorrir e consolar, jamais a de ofender e fazer verter lágrimas nos olhos de nossos irmãos. Por isso, podemos dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. A compreensão profunda é a marca do verdadeiro espírita. A honestidade amiga, a reflexão sincera, é o que ensina Kardec em cada uma das linhas que nos escreveu para nos ensinar e mostrar que o amor, transfigurado e mostrado em forma de fraternidade sincera, mesmo nos momentos das discordâncias mais intensas, é a prova do verdadeiro cristão, é a prova de que se segue Jesus de Nazaré. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, que este ano seja marcado pela fraternidade entre vocês. E como existir fraternidade sem o contato? E como existir fraternidade sem palavras amigas de estímulo e consolo? E como existir fraternidade sem abrir os vossos corações? O nosso apelo é que os vossos corações de todos os que nos ouvem se unam, utilizando os recursos possíveis, para que pelo menos vocês saibam os nomes e as vibrações uns dos outros, para que possam orar, apoiar-se e auxiliar nessa obra, que não é dos encarnados nem dos desencarnados apenas, mas acima de tudo, é de todos aqueles que seguem Jesus de Nazaré. Muita paz de um amigo que muito se alegra e que estará muito presente no curso que se inicia.